pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é mais uma vez Daniel, diretamente da Inglaterra, e hoje aqui de Towcester, em Northamptonshire. E hoje eu trago para vocês uma história, um pouco de Towcester e um pouco do castelo, no caso. Embora seja um castelo, ou o que sobrou dele ao menos. Sorry, mate. Yeah. Então aqui é um marco histórico para Towcester, que envolve também os romanos, que envolvem os vikings, que envolvem os normandos, tá certo? E olha como o dia hoje está incrível. Tem até um mapinha ali, vamos ver o que nos espera no mapinha. Tirando isso, já trago aqui para vocês este lugar, tá certo? Caminhar aqui enquanto eu vou ali, vocês me acompanham. Ó. Do it up here by Rachel. Ethan, do it this side and it will go through. Ethan, what should we do next side? Aqui. Aqui mostra um pouco do... Ok, aqui é só uma... como se fosse um vale de água. Não sei, isso aqui é tudo encharcado. Eu não sei não no Brasil, mas... enfim, um lugar de passeio das pessoas, mas... então aqui nos interessa, está realmente ali em cima, no Mount. Então, vamos lá. Sorry. Vamos lá. Então vocês verem como o vídeo tá com criança aqui, a gente dá um jeito. Pessoal, seguinte. Aqui, onde eu tô subindo, os normandos construíram um castelo aqui, no século XII. Isso aqui era um castelo. Típico, um castelo é uma estrutura, não como nós vemos hoje, por exemplo, na Torre de Londres, castelo de Oxford. E aqui, ó, eles contam um pouco da história do que tem aqui quais são os pontos históricos aqui do Mount, né, desse castelo. Como vocês podem perceber, a característica desse castelo, assim como o castelo de Bedford, por exemplo, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, de vala. Então, o castelo que começou com madeira, depois foi de pedra. Vou mostrar ali o resto do castelo. Ele foi construído justamente com esse intuito de vala, para dificultar o acesso dos inimigos e ao mesmo tempo para eles avançarem, né, e conseguirem se defender. Então estou subindo aqui, mas aqui onde vocês estão vendo, aqui era um portão. O Dickens, Charles Dickens, visitou aqui este local, fez um dos seus discursos. Charles Dickens, um escritor extremamente conhecido, famoso, enfim. E aqui, então, estamos no topo do castelo, e aqui eles estão contando. Aqui chegou na 1948, então imagina que você fez o trabalho de volta. Lá embaixo, ao menos, deve contar um pouquinho da história. Aqui é uma corda para as crianças subirem e brincarem. Ali,
uma igreja que depois que já mostrei no último vídeo, mas eu faço questão de contar novamente. Então aqui estamos no topo do castelo que os normandos criaram em Towcester. Aqui antes, primeiramente, era uma porta, um dos portões da cidade. Como Towcester sempre foi uma cidade importante na linha de frente de muitas batalhas, ela era circundada por muralhas e tinham 4 portões: norte, sul, leste e oeste. E aqui era um deles. Aqui eram uma das portas, né, da cidade. 2 na Watling Street, que está ali, mais ou menos naquela região, e outra mais ao norte. E Towcester, então, ela ficava, né, ela é muito importante porque ela ligava, tem uma parte, ligava, era uma das rotas norte e sul, tanto dos saxões quanto dos normandos. E isso aqui que vocês estão vendo, sim, é o que sobrou do castelo. Bom, quando os romanos eles saíram de Towcester, evidentemente começou a briga, a guerra com os vikings. Que os vikings aproveitaram que os romanos saíram, os povos locais, né, no caso os anglo-saxões não tinham acabado de se estabilizar e tinham acabado de lutar entre eles, enfim, e aí os vikings pegaram essa oportunidade e vieram para cá. Lembrando que os anglo-saxões, eles foram, uma boa parte deles foram contratados pelos povos nativos, no caso vai para os bretões / romanos que estavam habitando aqui, para que eles pudessem defender dos ataques do norte, ou seja, da Escócia e também dos vikings, dos dinamarqueses. Então, os vikings, aqui ó, que foi restaurado em 2010 e reaberto ao público essa data. Então aqui os vikings lutaram muito com os anglo-saxões até que Alfred o Grande lutou contra os vikings aqui onde eu tô, aqui nesses Middle na verdade, né, aqui. Tudo isso aqui foi palco de batalha entre os anglo-saxões e os vikings, os dinamarqueses. Tudo isso aqui foi. E um ponto interessante, para quem não assistiu, recomendo que veja o último vídeo sobre Towcester, que nós estávamos na Watling Street. Alfred, depois de várias e várias tentativas dos vikings de tomarem conta, né? Eu vou descer aqui, depois eu mostro de outro ângulo para vocês. Na tentativa de invadir e ganhar, ter o domínio, né, completo, no caso da Inglaterra, avançar cada vez mais com sua extensão de domínio, os vikings, Alfred, ele pegou e puxou os vikings, os vikings estavam até em Aylesbury, lá embaixo, bem no sul, em outro condado, muito ao sul do outro condado. Então, o que Alfred fez, expulsou os vikings para lá de Bedford, que também é longe daqui, não é perto. Aí os vikings retornaram, e tinham vikings aqui, os vikings aqui em Northampton, que eram tribos diferentes, né, de Bedford. Lembrando que, claro, não é só um povo apenas, né, são vários povos de vikings. Então, os vikings, os outros vikings que ficavam em Northampton viram o que estava acontecendo e socorreram os outros povos dinamarqueses, né, os vikings, foram socorrer, na verdade, e avançaram com seu povo, né, com suas armas até aqui, Towcester.
E aqui aconteceu outra grande batalha, em Towcester. Alfred, então, o que ele fez? Ele expulsou os vikings de novo para cá, e Towcester sempre esteve na linha de frente da batalha entre os vikings e os romanos, anglo-saxões no caso, né? Os anglo-saxões, acho que é melhor dizendo. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês lá, vai ficar mais fácil. Então Alfred expulsava e ficava nessa luta. Os vikings avançavam até os outros condados, principalmente em Buckinghamshire, até Aylesbury, matando, fazendo aquilo que eles faziam de melhor, saqueando e matando. E os vikings que eles estavam, os saxões que estavam tentando sobreviver, sempre empurrando de volta, principalmente naquela região, né, do King Alfred, que naquela época era dividido em vários reinos, Mercia, Wessex, Sussex, por aí vai. Ele então avançou com o exército dele até aqui, Towcester. Conseguiu avançar até ponto que os vikings temiam Alfred. E temiam não apenas ele, mas o filho dele. Tanto que o apelido de Edward, filho de Alfred, era Edward o Invencível. Porque Edward também seguia as linhas do pai, mentalidade de guerra, a estrutura do Alfred, seu pai. E naquela rua, o Watling Street, onde eu estou indo agora, no período entre Alfred e Edward, foi definido que aquela rua seria a divisória entre domínio saxão, anglo-saxão, e domínio viking. Para a esquerda da Watling Street, o domínio era anglo-saxão, e para a direita era viking. Tamanha importância de Towcester. E esse processo que eu estou explicando aconteceu de novo aqui em Towcester. E naquela ruazinha ali, ó, que eu estou mostrando, eu vou chegar ali para vocês verem. Foi a batalha. Só um detalhe curioso antes de eu chegar ali. Essa igreja St. Lawrence, que eu também mencionei e contei alguns detalhes no outro vídeo, essa igreja, o Papa Bonifácio VIII ficou aqui por pelo menos 8 anos nessa igreja. Bonifácio VIII, que participou também, né? Era no período que tinha as cruzadas, o Bonifácio VIII então ficou aqui nesta igreja por no mínimo 8 anos. E depois daqui, dizem, né, que daqui ele assumiu o papado em 1300, se não me engano, por volta de, embora ele não fosse inglês, ele era italiano, mas veio para cá, depois ele voltou para o seu papado. E aqui então, onde vocês estão vendo, teoricamente nós estaríamos sob solo viking, porque eu estou à direita da Watling Street. E aqueles prédios aqui, ali do lado, onde está aquele senhor andando, ali ele está na esquerda. E ali, portanto, seria anglo-saxão. Então ali são os anglo-saxões da esquerda e os vikings aqui. Essa rua, Watling Street, ou A5, né, é que dividia entre anglo-saxões e vikings. Tamanha importância, de novo, de Towcester. E depois, então, vieram os normandos, e os normandos dominaram, né, a Inglaterra, invadiram a Inglaterra, e como Towcester já era
uma região fundamental para eles. Então, por questões de comércio, também por ter sido murada, já ter tido um muro, né, construído pelos romanos, a estrutura, eles aproveitaram, fortificaram essa estrutura e criaram, sim, um castelo, que era o castelo que vocês viram. Tem uma série na Amazon Prime chamada Os Normandos, né? Os Normans, e que conta e mostra como que era o castelo. Aquele castelo que eu mostrei pra vocês, lá essa série mostra, retrata como que era o castelo que nós estávamos. Interessante, né? Como que era a estrutura, uma parte de madeira, depois outra parte de pedra, depois a construção de pedra, enfim. Tudo isso mostra lá naquela série. Logo no primeiro episódio, se eu não me engano. Então, sugiro vocês ajudarem, imaginarem, nossa, mas como tem um castelo ali? Como que podia ser um castelo no começo de madeira, depois ficou de pedra? Então, lá explica tudo. Ou menos mostra pra vocês. Não explica, mas mostra. Certo? Essa aqui, então, foi a importância de Tausta. Outro ponto importante. Tausta, antes que eu morra atropelado aqui, que eu tô ouvindo o barulho do carro já. Tausta, ele também... vamos por aqui que tem o castelo. Tausta foi, na Guerra Civil, ficou novamente na linha de frente, dividida, pois Oxford era royalist, era real, defendia Rei Charles I, enquanto Northamptonshire, na verdade, né, condado onde Tausta está, defendia o parlamento. E Buckinghamshire, que pra você ter noção, Tausta está... Olha só aqui, que lugar bonito. E Tausta está literalmente na divisória entre os 3 condados, Buckinghamshire, Northamptonshire e Oxfordshire. Então, eles precisavam, de certa forma, defender e, de novo, também a cidade era bem dividida entre os royalists e os parliamentarians, porque ora ocupavam aqui os royalists, então a cidade meio que defendia, né, incentivava os royalists, e ora os parliamentarians. Interessante, né? Bom, o vídeo ficou muito longo hoje, estamos ficando por aqui, essa belíssima cidade. Vocês, explorei ao máximo que a gente pôde aqui hoje de história para contar para vocês, e lugares históricos como esse, que data pelo menos da época dos vikings, até antes dos vikings, aqui de 700 anos depois de Cristo. Tá bom, pessoal? Vou ficando nessa. Fiquem com Deus. Compartilhem, curtem com os amigos, enviem para os amigos, para os inimigos também, para a família, mas lembrem, reforcem aqui a história. Estamos falando sobre a história. Ó, em 43 depois de Cristo, os romanos construíram Watling Street ali. E aqui vai, contando a história que eu já contei pra vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até lá, compartilhem com os amigos, curtam, comentam. Se vocês gostaram, se não gostaram, sugestões de lugares pra gente ir, de explorar. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.